se fosse na cabeça do Ancelotti. Agora, a gente vai fazer essa lista aí e dizer para vocês quais são os 16 nomes que já estão garantidos na Copa do Mundo. Boa, rapaziada. Vamos lá. Olha só, vou lembrar para vocês, hein? Dá o like, confere se tá inscrito no canal. Tá chegando pela primeira vez aqui, rapaziada. Aqui tem live todo dia. Então, você já sabe que seguiu aqui, se inscreveu aqui, você vai ter conteúdo de futebol e resenha todos os dias da tua vida, se Deus quiser. Mas vamos bater a listinha e falar o que a gente acha ou não acha, ou você já quer soltar os nomes que o Fernandão trouxe de uma vez? A gente solta os do Fernandão e Show. se tiver algum desacordo, a gente pausa na hora. Fechou. Beleza. Porque a Posso maioria começar a gente com os concorda. goleiros? Ó, Vambora. são 23 nomes que vão para a Copa e, segundo o Ancelotti, 16 estão certos, hein, rapaziada? Começar pelos goleiros. São 3 goleiros. Eu acho que 2 já estão certos, que são o Alisson e o Ederson. Eu concordo contigo. E se eu pudesse chutar nessa lista, entraria um goleiro também que, pelo que eu vi, o Ancelotti vai levar para a Copa, mano, que é o Hugo Souza. Tu acha na frente do Bento? Eu acho que a disputa é justamente o Bento, que o Ancelotti já sabe que assim, né, já sabe o que esperar, já foi goleiro da seleção brasileira em outras convocações, e é o que a gente falou outro dia, o Rodrigão lembrou muito bem. Os preparadores de goleiro têm uma opinião muito forte nisso, então o Bento está sendo chamado, é importante, e a disputa, para mim, está entre Bento e Hugo Souza pela terceira vaga. Eu concordo com o Fernandão. Tem que ver dos dois aí, que os dois estão convocados, né, para esses amistosos. Vamos ver se por um acaso algum deles não entra em campo aí. Quem entrar, eu acho que já é um indício de que está na frente na disputa, né? Na minha opinião, a vaga de terceiro goleiro está entre Ederson e Bento. O segundo goleiro é o Hugo Souza, porque o Ancelotti falou que vai levar um catador de pênalti para a Copa, que é uma arma que ele pretende usar nos jogos mata-mata. Ele falou isso. Então já muda tudo. Mas eu acho assim, a minha garantia seria o Alisson e o Ederson, que são realmente os 2 goleiros da geração. Mano. E aí teria essa chance para o terceiro goleiro. E eu acho que hoje, no momento, o Hugo Souza está melhor do que o Bento. Concordo. Aí, o Alisson não pega pênalti, a gente sabe disso. O Alisson Nem é Ederson. ruim, ele é ruim pegando pênalti. Mas aí, rapaziada, vocês imaginam o Ancelotti metendo louco e tirando ele assim numa prorrogação e vai o Hugo Souza para defender pênalti? Com Eu certeza. acredito, mano. Acredito. Cada vez mais o futebol tá virando isso. Show, não? Bom. Eu acho assim que, tipo, ia baixar um pouco o moral do Alisson, mas eu prefiro o Hugo Souza numa disputa de pênalti. Eu prefiro até o Léo Jardim do que o Alisson. Se fosse na primeira Exato, Copa, na pênalti. segunda Copa dele, uma coisa. Mas tá indo pra terceira Copa, mano. Ele fala assim, qualquer coisa pra eu ganhar, irmão. Concordo. Tem que ser humilde. E eu vou te falar, mano, o goleiro pegador de pênalti, ele tem que ter a explosão. O Hugo Souza é novinho, ele tem a explosão de voar até a bola. Uhum. O Alisson, ele é Sim. muito bracinho de dinossauro, mano, no pênalti. Sim. Concordo. Então é isso. Vamos para a defesa agora? Bora. Então, os defensores que eu acho que já estão aí, que a rapaziada aqui da TV Clubismo acho que já estão certos, são o Militão do Real Madrid, que, né, se recuperando de lesão, é um cara que deve estar garantido. O Gabriel Magalhães e o Marquinhos, que para a rapaziada aqui da TV Clubismo são a zaga titular da seleção. E eu coloquei o Wesley lateral direito, pela falta de laterais que nós temos. Eu acho que o Wesley na Roma tem boa chance de já estar certo na Copa. Eu concordo com todos, menos o Wesley, garantido. O Wesley pode sim estar na Copa, mas eu acho que se tiver bem fisicamente, um lateral que está na Copa, para mim é só um, que é o Alexandre. Na cabeça do Ancelotti. É um homem de confiança, né? E pode jogar até de zagueiro. Ele tem algumas configurações diferenciadas e é um homem de confiança. O Ancelotti demonstrou já que gosta desses jogadores que ele confia, né? Casemiro, Pombo. Paulo Henrique virou lutador de boxe agora? Então, Paulo Henrique vai ter que correr o triplo, filho. Igual o Marcelão, nosso parceiro, falou, ó, o Cafu vascaíno. Mano, brincadeiras à parte aí, tem a minha opinião e tem o que eu acho que o Ancelotti vai fazer. Na minha opinião, eu concordo com o Rodrigo e talvez nem o Alexandro seja essa unanimidade pela questão física, mas eu acho que ele é o único que o Ancelotti daria garantia aí dos laterais. Né? Os zagueiros eu concordo com o Fernandão. Mas o Wesley não me passa essa confiança, não me passa essa animação toda mesmo. Não acho que a gente está bem servido. Só que eu acho que o Ancelotti vai cravar o Wesley por ciclo de Copa, por ser jovem e tudo mais, por ser o cara que está na mídia. E falando um pouquinho da zaga, para mim, o Éder Militão, apesar de ter voltado de lesão, e a gente sabe que é um bom zagueiro, eu acho que ele é o que menos
menos está garantido dos que estão garantidos, né? Então, assim, eu acho que o Gabriel Magalhães, o Marquinhos estão Sim, bem garantidos. Eu acho que concordo. ele ainda é um pouco dúvida, na minha opinião. Se ele vai estar bem, né? Se ele jogar O o Ele é Everton Fluminense, Militão coringa, né, cara? 100%, ele é muito de confiança do Ancelotti e Sim. E para ele é lateral coringa, direita ele é pode outra pegar zaga. lateral. a minha Ele questão pode é pegar como ele vai lateral, pô. chegar na Copa, entendeu? Questão física. Não, isso aí é outra parada. A gente tá contando 100%. Quem o Ancelotti vai levar, entendeu? Até o Ah, ele Neymar pode leva. estar nessa lista. 100% ele E eu leva. não duvido ele ser titular. Sim. O Wesley virar banco dele. Eu também acho. Porque Tu imagina o fazendo Militão na aquela lateral linha ali direita? para marcar os pontas velocistas das seleções melhores do mundo aí. O Militão é um cara que é rápido, é um defensor absurdo. Acho que ele estando E ele sabe 100%, ele tá subir, certo. ele tem qualidade no passe, ele faz gol. Se diz que ele fez um golaço de fora da área. O Militão é um craque da posição. Infelizmente, se machucou bastante nos últimos anos. Ele operou os dois Coisas joelhos, né? sérias, né? Isso é foda, Sim. mas de resto, estamos de acordo? Estamos. Sim. Aí nessa configuração, rapaziada, faltam 2 laterais esquerdos e dois zagueiros, se a gente for levar em consideração que o Militão iria para lateral. Uhum. Quem vocês levariam aí de laterais hoje ou quem vocês acham que o Ancelotti vai levar de laterais? Ô, eu acho que ele leva Mano, o Alex Ribeiro. De zaga, eu acho que o Alex Ribeiro é o primeiro nome fora. E eu fico na dúvida do Beraldo, porque o Beraldo não joga muito no Paris Saint-Germain, mas o Beraldo parece ser um jogador. Sabe aquele zagueiro que tu leva para o próximo ciclo? Que no próximo ciclo o Marquinho vai estar velho, e aí você já adaptou o Beraldo à seleção, a uma Copa do Mundo, e depois ele vai meio que assumir a posição? Robert Renan joga vôlei? Caô. Esse que o é o moleque problema de quer fazer live escalar, com o o Vascaíno, cara. moleque quer Eles convocar o acabou de pedir o Vasco. Nuno Moreira e o Vegete na seleção também. Quem que vai lançar os pontas Terra, se o Robert terra Renan não estiver nessa vasquista. seleção? Terra vasquista. A saída de bola desde a zaga com o Robert É, Renan. O construção. Se Neymar não no Madrid tá bem. naturalizar, se não naturalizar o Cuesta também, aí tá pedindo para perder. Alex Agora, Ribeiro e, vai pra lá. mim, o Alex Beraldo, Ribeiro para e o mim, Fabrício Bruno ganhou força, né, cara? Foi já em 3 convocações do Ancelotti. e foi Foi chamado elogiado, inclusive, novamente. pelo Ancelotti. Na última entrevista do Ancelotti, ele elogiou muito o Fabrício Bruno, falou que gosta do estilo dele, que acha que ele tem um estilo meio único, assim, né? Tipo, provavelmente ele vai levar o Fabrício Bruno também, mano. Pode não ser unanimidade, porque ele briga com zagueiros grandes da Europa. Só que o Sim, Beraldo, para mim, ele não tá entre os favoritos. Eu acho que sim. o Militão, eu concordo, Magalhães, Marquinhos, Fabrício Bruno, acredito, mas o Beraldo não. E aí Vai chega deixando na. nos comentários, hein, galera, que a gente vai ler logo depois. Isso aí. E chega na posição mais interrogação de todas, né? Que é a lateral esquerda. Porque a lateral esquerda a gente não consegue falar um nome que seja unanimidade. Na direita a gente pode discutir o Wesley, se o Militão, etc e tal. Mas, cara, na esquerda a gente não consegue nem falar quem vai ser o titular. Vai ser o Douglas Santos mesmo? Eu acho que se fosse para botar um lateral cravado aí nessa lista, seria o Douglas Santos. Mas ele não entra nos 16 que o Ancelotti já tá Não, garantido. não, para mim não. Para mim fica muito nessa disputa entre ele, o próprio Caio Henrique que foi chamado. Então, assim, acho que a lateral esquerda a gente ainda vai ter que arrumar um tapa-buraco aí para poder botar nessa Para seleção mim, até a ó, Copa. se for botar os dois laterais da Copa, vai ser Alexandre e o Douglas Santos. Para mim, os Eu dois acho são os que dois. eu acho que faz sentido. Porque o Alexandre conta com a confiança, como o Militão conta com a confiança. Acho que é um O cara que, Douglas, tipo, chega, já entrega o colete, ele já sabe até como é que é o treino do Ancelotti. o Douglas Santos, ele inclusive foi chamado nas duas últimas, ele jogou bem, parece que o Ancelotti gostou dele, deixou ele como titular até, e ele levou 3 laterais esquerdos e não levou o Alexandre. Então, ou seja, ele deve estar realmente querendo testar essa posição. Sim. Quais são os próximos nomes aí? Meio campo agora? Pro meio campo, cara, o Bruno Guimarães tem sido um pilar, né? No ciclo todo, e o Ancelotti manteve. O Casimiro voltou à cena aí com o Ancelotti. Eu acho que o Casimiro também é o nome certo. Não necessariamente titular, eu acho que ele começa como titular, mas eu acho que ele é um cara pela liderança, de estar ali um veterano. O Joelinton, eu coloquei como um que ele vai levar, porque o Joelinton machucou, sumiu da convocação, agora voltou para a convocação. Acho que o Ancelotti gosta do que o Joelinton faz, que é aquele box-to-box, entendeu? Intensidade alucinante no meio-campo. E o Paquetá, porque o Paquetá que é o 10. Ó, O Ancelotti gosta das merdas que o Joelinton faz, né? concordo com tudo, mas o Joelton acho que ele levou de novo só para ele realmente conhecer e Para testar uma testar. vez, porque na última ele não conseguiu, porque ele machucou e saiu.
Então, de todos dessa lista aí, eu substituiria só o Joeliton por algum outro. Por exemplo, o Matheus Cunha, eu acho que tá na Copa. Então, é porque o Matheus Cunha eu botei no ataque, mas o Matheus Cunha poderia estar nesse meio campo aí. E o Matheus Cunha estando nesse meio campo aí, sobraria uma vaga. No caso, Mano, duas que você tirou o Joeliton. Quem seriam os teus dois meias centrais aí no lugar do Joeliton? Quem seria? Pra Tem mim, o André, tem o do Andrés Flamengo, que Pereira, foi lá o João João Gomes. Gomes, tem o Andrei Andrés Pereira. Santos, que esse aí eu acho que encantou o O Andrei Ancelotti, Santos tá encantou na o Copa. Casemiro. O Andrei Santos tá na Copa. Eu acho que ainda não, mas eu acho que ele vai para a Copa. Mano, pra mim, o Andrés Pereira ainda tem vaga nesse meio campo. Uma boa, hein? O Matheus Cunha e o Paquetá, apesar de jogar ali, eles não são exatamente o 10, aquele 10 mesmo, raizão mesmo que a gente quer, aquele maestro. Só que eu também acho que o Ancelotti não vai querer usar esse 10 maestro. Eu acho que o Ancelotti ele vai com outro estilo ali no meio campo. E aí, para mim, o Joeliton sai. Para mim, eu levaria o Andrés Pereira. Apesar de não ser o mesmo estilo do Joeliton, ele joga de segundo volante e eu acho que joga bem, mano. Eu gosto Mas, do ó, Andrés. para pra pensar. A lista é quem tu acha que está na Copa. E não Porra, precisa, você não precisa encher o meio campo inteiro. Pode ter dois Sim. meio campistas. Para mim são Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá. Para mim não tem outro garantido sem ser esses. São três. Eu acho três. que tem mais gente. Porque assim, eu concordo contigo que esses aí são. Eu acho que esse aí deve ser o meio campo titular. Mas eu acho que ele vai querer. E eu acho que o Ancelotti consegue uma coisa diferenciada que é esse tipo de variação. Por exemplo, como a gente citou, o Militão pode ser zagueiro, pode ser lateral, pode ser numa trinca de zaga. Um Alexandro pode ser lateral, pode ser zagueiro, pode ser um cara na trinca de zaga. Então, assim, eu acho que ele vai querer, dentro dos 23, ter alternativas e falar: não, esse jogo aí eu tenho que ir com 3 zagueiros e com Wesley de ala. Não, esse jogo aí eu vou com o Militão de lateral, porque o ponta dos caras é o Catiço. Então, assim, eu acho que ele quer alternativas dentro do grupo. Ele não quer um time assim para um 4-3-3 e um espelhado 4-3-3 reserva. Eu acho que ele vai querer alternar esse tipo de coisa. Então, eu acho que pode aparecer um André, difícil. Pode aparecer um João Gomes, também acho difícil. Aí, por que eu penso no Andrei Santos? Porque o Andrei Santos tem uma característica diferente do Bruno Guimarães e diferente do Casemiro, que é um cara que consegue chegar um pouco mais, arrastar um pouco mais. O Andrés foi muito bem lembrado pelo Nico. Eu tinha esquecido do Andrés, porque o Andrés ele é um 10, mas ele também é o terceiro homem de meio campo. Na fase defensiva, ele ajuda muito mais do que o Paquetá. Ancelotti nem Ele ajuda levou. muito mais do que o Matheus Cunha. Eu gostaria do Andrés na seleção, mas o Ancelotti nem levou. Tá ligado? Nem levou nessa. E o Andrés poderia ter sido convocado. Ainda mais com os jogos que ele fez do Palmeiras agora, assim que chegou. E ele joga bem, ele sempre joga bem quando é chamado na seleção. E, cara, é bom, como o Fernandão falou, de alternativas. Se você quer um time mais ofensivo, tu pode botar o Andrés de segundo volante, o Paquetá de 10. Se tu quer botar o Andrés de 10, tu consegue. Se tu deixar o Andrés no banco e substituir ele pelo Paquetá depois, tu consegue também. Então, Exato. assim, são várias alternativas mesmo nesse meio campo. Vamos contar rapidinho quantos a gente tem até agora? A gente tem... Ô, Nicolas, tu foi de Alisson e Ederson ou Alisson e Hugo Souza garantido? Garantido, Alisson e Ederson. Para mim, disputa vaga Bento e Hugo Souza. Beleza. Boa. 2, na zaga, Marquinho, Militão e Gabriel Magalhães. Isso. 5, laterais, Alexandro, só garantido? Ou vocês foram com o Wesley também? O Fernandão Eu botou fui o de Wesley. Né? Mas a gente concorda aqui? Também concorda, Nicolas? Porra, concordo que ele vai estar na Copa, eu acho. Então, 6. Não é o que eu queria como unanimidade, mas sim. Meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Andrei? Eu diria os 3. Acho que o Andrei vai também, mas não é garantido até o momento. Então são 9. Tu colocou Falta o Alexandro 7. Lateral aí? Coloquei. Colocou. Então tem 9. Faltam 7. A frente toda. Vamos pra... Quem são? Richardson. Então, vamos lá. É Rafinha, Vini, Rodrigo. Sim. Acho que o Rodrigo vai. Sim. Porque ele confia no Rodrigo, que é um cara que jogou com ele. 3. Aí fica... Acho que o Cunha também está bem perto de ser um cara... Estevão. Acho que o Estevão, ele adorou o Estevão, botou o Estevão de titular. Luiz Henrique, eu acho também que é um cara que também ele não tem uma alternativa que seja mais criativa e mais quebradora de linha do que o Luiz Henrique. Falta 1 ou 2? Aí a gente tem as opções de camisa 9, que é Richarlison, Igor Jesus, João Pedro. Eu acho que aí é o grande problema para ele. Porque ele ama o Pombo. Ele ama o Pombo.
Eu acho que não. O Richarlison está na Copa. Não Tu tem acha que tá na discussão. Copa? Ele ama o Absoluta Pombo, mas eu certeza. não acho que o Pombo esteja garantido, mano. Pra mim, me surpreende se Cara, o Pombo ele não levou- tiver, mano. Porque Se ele o tá Pombo não chamando o tiver- Pombo pra tudo quanto é coisa. Tá chamando pra todas, mano. Pra dar moral, pô. Tá Mas chamando diferente pra do Casemiro, o Casemiro não quebra quando joga na seleção e o Pombo quebra, pô. Outro dia, Mano, a eu acho que ele Bárbara vai levar Coelho, o que é Pombo. só um pouco clubista pro Fluminense, ela falou que o Richarlison, pra ela, era, tipo assim, praticamente certo, não do Ancelotti levar, mas de merecer a vaga na Copa. Tipo, na minha opinião, o Richarlison não merece vaga. Não, concordo contigo. Acho que ele vai muito mais porque o Ancelotti confia muito nele do que pelo futebol dele. Por isso que eu não coloquei ele na lista. Eu coloquei de atacantes Estevão, Rafinha, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rodrigo e Vini Júnior. E aí, realmente, se tiver um 9, tu vê que eu não tenho nenhum 9, né? O único 9 que eu tenho aqui é o Matheus Cunha, que é mais um 10 do que um 9, digamos assim. Eu acho que Então, ele tem mais pode um querer levar nome. um camisa 9 e esse cara ser o Richardson, mas aí Eu acho seria que pro tem mais grupo, um né? nome aí. Acho que tem mais um nome certo aí, que na cabeça do Ancelotti esse nome tá certo, que pode ser o Richarlison, mas a gente não sabe quem é. Mas o nome tá entre esses três aí: Igor Jesus, João Pedro e o Richarlison. Na cabeça do Ancelotti, um dos três já tá certo. Então, o João Pedro não foi agora, vomitou no outro jogo. O Igor Jesus estava no banco agora que voltou a aparecer. Mano, é o Pombo mesmo. Realmente É vocês o mataram a Pombo. charada. Mano, É o ele Pombo, não mano. vai levar Foi só o chamado 9. nas duas últimas. Ele vai levar o. Ele vai, pra mim, ele vai levar o João Pedro e o Richarlison. Justo. Como é que é? Ele vai levar o João Pedro e o Richarlison de 9. E o Matheus Cunha pode fazer a 9 ou a 10. Isso. Pra revisar com o Paquetá.